Muito, muito bem-vindos. Conforme prometido, eu não consegui fazer live ontem, por causa das crianças, enfim, tá todo mundo em casa. Então eu vim fazer essa live hoje pra vocês, tá? Tá chovendo, pode ser que fique um pouco barulhenta, mas é só pra trazer umas informações, uma meia horinha a gente já vai conseguir fazer isso. Eu tô com o aparelho, gente, mas eu vou ter que tirar porque eu não tô dando conta disso, não. Parece que eu falo assim, me atrapalha, sabe? Eu vou ter que tirar. Não dá? Né, Emily? Vou tirar. Aí, já que eu tirei o aparelho, eu vou passar um café, né? Vamos tomar um café juntos. Gente, eu vim um pouco mais tarde, que eu tava trabalhando até agora na imobiliária, então resolvendo minhas coisas. Dentista recomenda ficar com o aparelho. Sim, ela me disse que só pode ficar 2 horas sem. Às vezes eu vejo, eu fiquei 6 horas sem, aí eu fico um dia a mais. Né, dona dentista? Querida. Sim, dia dos professores, a gente fica em casa com os filhos, né? Hoje é dia do professor, mas o feriado foi ontem na escola, né? E hoje aí eles tiveram aula normal, eles anteciparam. Então, gente, eu queria falar umas coisinhas pra vocês, porque agora vai começar um novo período. Que quando eu fiz, eu fiquei meio triste quando começou assim, tipo, que eu ia ter que pensar que agora eu ia ter que descer da montanha 1 hora, sabe? Quando eu fiz, assim, eu fiquei bem chateada. Eu digo, mas eu não queria descer dessa montanha, eu nunca queria ficar aqui pra sempre. Tanto é que eu fiquei 3 meses no dia 33. Eu conto isso pra vocês, né? No dia 31. Eu fiquei 3 meses, porque aí eu vim pro sul ano passado, e eu tava no dia 31. E não tinha, ano passado ou outro, eu não lembro. Eu tava no dia 31, eu sei que eu fiquei 3 meses aí nesse dia. E eu fui vivendo as experiências de estar nesse dia, porque eu não queria mais descer do topo da montanha, sabe? E aí eu fui vivendo aquela experiência de estar ali e tudo mais. E como agora a gente está em egrégora consciente e juntos mesmo, porque quando a gente faz o topo da montanha com Cristo, todas as pessoas do mundo que têm acesso a isso e estão no topo da montanha participam do diálogo. Só que como a gente fez um grupo mesmo para ir pro topo da montanha, aí ele tá junto lá, assando marshmallow com a gente, entendeu? Bem prático, assim, bem legal isso. Célia, hoje também fiquei triste com medo, mas pensei, se subir, vou descer mais fortalecida. Gente, se a gente subiu, ele veio mostrar pra gente que ele tá dentro de nós. É isso que a gente vai entender até o final. Que não tem como se separar. Que nós somos ele em manifestação, entendeu? E sendo assim, sendo ele em manifestação, não tem o que a gente possa temer. Entende? Ele diz, o que eu quero é só que tu ganhe firme confiança em ser você mesmo. Em ser tu mesmo. Esse é meu trabalho, que tu ganhe firme confiança em ser tu mesmo. É isso que ele vem nos dizer, né? Agora eu coloquei aquela água lá, tá até fazendo uma barulheira. Eu queria falar com vocês algumas coisas sobre o caminho de Maria, porque o caminho de Maria, ele é um caminho que nem todo mundo dá o devido valor e o devido reconhecimento, porque o caminho de Maria, ele é que nem Maria, né? E o caminho de Jesus é que nem Jesus. Então Jesus aparece, Jesus é o profeta, Jesus cria conturbação, muda a história da humanidade antes e depois de Cristo, né? Então sempre quem vem fazer o caminho de Jesus causa estardalhaço. E quem vem fazer o caminho de Maria vai dando aquela ancoragem, vai dando aquela proteção, vai dando aquele carinho, aquele colo, aquela orientação.
mas daquela forma em relacionamento, mas é um relacionamento de amor. Até tem várias charges, né, de Maria, das pessoas rezando o terço e Maria botando elas no céu. E aí o São Pedro diz para Jesus, olha lá a tua mãe, o que ela tá fazendo? Tipo, ela tá botando todo mundo aqui pra cima, né? E ele diz, pode deixar que minha mãe sabe o que faz, né? Porque através da oração, aí Maria leva todo mundo com ela. Ela eleva a vibração, né? O caminho de Maria é esse caminho do conforto. Cami também, hoje ela estava me dando alguns relatos aqui sobre as Marias, caminho de Maria Madalena, Maria Mãe e a Maria Marta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, não é o que tá aqui exatamente, tá? Mas eu vou dar uma orientação porque tem bastante mulheres que trabalham com um grupo de mulheres aqui e eu vou criar até um mini curso, um mini cursinho assim, de algumas horas de conversa mesmo, para falar sobre as Três Marias. Porque eu acho bem legal isso, sabe? De a gente falar, porque são 3 arquétipos fundamentais, né? Que é a Maria Mãe, é a Maria Madalena, que é a esposa, a parceira, né? E Maria Marta, que é a Hera, quer dizer, a Maria Madalena é aquela que dá o colo, o conforto, o carinho para Jesus, né? E a Maria Marta é aquela que resolve, tipo assim, é a Hera de Jesus, né? Aquela que resolve, assim, tipo, Jesus tá falando para 5.000 pessoas, a Marta tá lá servindo essas pessoas, né? Tá servindo Jesus através de atos de serviço. Maria Mãe, através do colo, e Maria Madalena, através desse carinho, dessa afeição, curando as feridas desse Jesus humano. A Maria Mãe como mãe, a Maria Madalena como esposa e a Maria Marta como a Maria, vamos dizer assim, que a Maria Madalena seria mais a amante, a Afrodite de Jesus, né? Aquela que cuida amorosamente dele. E a Maria Marta, aquela que cuida mais como aquela que cuida da casa de Jesus, né? Então são as 3 Marias. E nós todas somos as 3 Marias, somos os 15 arquétipos, nós somos os 21 ou 23 arquétipos de Jung, nós somos tudo isso. E se a gente deixa um sem se expressar ou sem se manifestar através de nós, a gente cria muitos problemas para nossa vida, né? Muitos problemas mesmo, tá? Gente, eu vou passar o café, eu acho que vocês vão comigo. Vocês vão junto, vamos fazer um cafezinho, né? Aqui, ó, minhas baguncinhas. Vamos ver aqui, cadê o café? Café. Nossa, outro dia quase que eu botei erva mate no café, vocês acreditam? Aqui, meu café. Hoje é isso aqui que eu tô tomando. Cada dia é um café diferente. Vamos passar um cafezinho aqui. E aí eu vim fazer essa live pra vocês porque eu acho que a gente fica muito nessa coisa de querer fazer as coisas do jeito que a gente vê no mundo. E o que eu acho mais legal de um curso de amor é que Jesus diz justamente isso, sabe? Que a gente precisa experimentar em nós a manifestação daquilo que nós somos. A gente precisa experimentar em nós que seja a nossa experiência, entende? Que seja a nossa experiência, que não seja a experiência de iluminados ou de seres que experimentaram determinadas coisas, mas que seja a nossa experiência, né? Que a gente possa experimentar a vida como Cristo em manifestação no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todos os apóstolos pensaram assim: ai meu Deus, mas será que eu sou mesmo merecedor do Messias? Será que é o Messias? Quando ele perguntava assim, fala sobre o Pai para nós, como é que é o teu Pai? Aí ele diz, como é que é o meu Pai? Como assim? Como é que é o meu Pai?
Eu sou o meu pai em manifestação. Quem olha o filho vê o pai, né? E Jesus falava disso e ele ficava indignado com os apóstolos, porque os apóstolos não entendiam isso. Como assim que vocês não enxergam o pai em mim? Como assim que vocês não enxergam que eu sou a imagem e semelhança do pai? Como assim que vocês não enxergam que eu sou a manifestação dele, né? E ele ficava indignado com essas coisas. Eu às vezes sinto a indignação de Jesus. Parece que eu acesso, o sentir dele e eu sinto a indignação dele em algumas coisas, sabe? E eu acesso mesmo o sentir de Jesus. Eu sou autorizada a sentir o sentir dele e a compartilhar. E é isso que eu digo para vocês, que essa é a minha parte do caminho de Maria. Porque ao mesmo tempo que eu tenho o caminho do profeta, eu tenho o caminho de Maria entrelaçado com o caminho de Jesus, que é esse sentir de... Eu tenho a autorização do nosso Pai para compartilhar um sentir. Não que vocês não tenham isso, mas tu entende que eu tenho... Ai, por exemplo, assim, aquele exemplo que eu dei da minha filha de compaixão, de que ela não sentia compaixão. Se eu consigo levar a minha filha que não sentia compaixão, me torno ela e compartilho com ela o meu sentir de compaixão, eu consigo compartilhar qualquer coisa. Entende? E ela se tornou uma pessoa com muita compaixão. E a mesma coisa, o conhecer o amor de Deus quando Ele nos fez. Eu conheço esse sentir, entende? Eu tive acesso a esse sentir de Deus quando Ele nos fez. O que Ele estava sentindo, o amor que Ele estava sentindo na hora que Ele nos fez. Então eu consigo levar cada um que vem a mim até esse momento. Por que eu consigo levar até esse momento? Porque eu conheço esse momento, entende? Eu conheço esse sentir de Deus no momento em que Ele nos fez. E aí a pessoa se sente muito amada. Nós nos sentimos muito amados. Porque eu levo você no momento em que você foi feito por Deus. Você sente todo o amor de Deus por você. E instantaneamente, ao receber, você devolve. E aí eu te lembro que Deus só tem uma lei, que é dar e receber. Então você recebeu todo esse amor, agora devolve. E aí tu te vê devolvendo, porque tu já devolveu, tu entende que é só um acesso de memória? Isso já aconteceu. É só um acesso de memória. E aí quando tu acessa essa memória de que tu recebeu todo o amor de Deus e devolveu e volta pra cá, não tem como tu voltar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Entende? Vou pegar meu café. Gente, ficou um cheirinho tão bom de café. Um cheirinho tão gostoso. Deixa eu pegar um guardanapo, porque eu gosto sempre de colocar um guardanapinho embaixo pra não ficar pingando. Gente, e aí, o que aconteceu? Olha só, virei tudo. Quando a gente recebe todo esse amor e a gente devolve todo esse amor pra Deus, é instantâneo. É instantâneo, a gente volta pra casa instantaneamente, né? É a mesma coisa que eu falo pra você sobre gratidão. Quando a gente agradece a Deus pela existência, quando a gente sente esse sentir e agradece a Deus pela existência, o que acontece com a gente? Na hora a gente entra em fase com Deus. Lembra que aquilo que o Hélio Couto fala tanto? Temos que entrar em fase com o Criador e não sei o quê. E como é que entra em fase com o Criador? Através do amor, mas aí a gente não sabe o que é amar. E aí a gente não consegue entrar em fase com Ele, né? E aí eu ensino. Quando você sente a gratidão pela existência, instantaneamente você entra em fase. Quando você ama o seu irmão, quando você entra em relacionamento, por exemplo, quem trabalha com atendimento, ou mesmo você está escutando seu irmão,
Uma pessoa, você tá conversando com um amigo e você entra em amor com aquele amigo, com aquela pessoa, querendo ajudar aquela pessoa, o Espírito Santo se manifesta naquele relacionamento. E se você deixar ele se expressar, ele vai trazer cura para aquela conversa que você vai ter. Por isso que as conversas entre amigos, entre amigas é tão curativa. Porque você realmente se importa com a pessoa. E quando você traz amor para aquela situação, ela se cura. Porque onde 2 ou mais estão em meu nome, o que é estar em nome de Jesus? Em nome do Cristo? É estar em amor. Por exemplo, eu tô aqui com vocês estão aqui comigo em uma relação pura e simplesmente de amor. Não tem outro motivo de nós estarmos aqui. Entende? Quem tá aqui guiando esse trabalho? Quem está aqui orientando? Quem está aqui se manifestando? Quem está aqui se expressando? O Cristo, Deus, Nossa Senhora. Tá todo mundo aqui, ó, fazendo parte da nossa egrégora. Tem algumas perguntas que me fizeram, eu já vou ler aqui, tá, Cláudia? Sobre oscilações e a falta de disposição. Vocês podem não ter visto os meus vídeos mais antigos e muitos não são meus alunos dos cursos. Aqui alguns são, outros não. Mas quem é meu aluno sabe mesmo todo o tempo que eu demorei em oscilações. Faz parte do processo, porque você está desfazendo o seu arquétipo, a sua personalidade, aquilo que você acreditava, você está desfazendo. Ao desfazer o seu velho eu e ainda não estar manifestando o seu novo eu, tem muita oscilação. Então faz parte do processo a oscilação. O que a gente faz então numa situação que a gente oscila muito? Quando você vê que uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora você está cansado, uma hora você está com disposição, chama sempre Cristo em presença. E quando você estiver cansado, descansa. Parece muito óbvio isso, mas quem está no caminho espiritual e sente cansado, sente culpa por estar cansado e não descansa. E aí, se você não descansa, não recupera. E o teu corpo é como se você estivesse numa gestação. Quando um bebezinho está dentro do útero se formando, ele está fazendo muita força e gastando muita energia, e a mãe também, entende? Então é como se nós agora estivéssemos sendo gestados pelo Cristo. Então a gente está fazendo muita força e Cristo também. Tá havendo um movimento e uma troca e uma interação muito forte. Então isso vai acabar com a tua energia. E tudo bem, o que você vai fazer? Você vai descansar. Ano passado, uma amiga minha disse, meu Deus, mas eu tô começando a sentir um sono, isso e aquilo. Parece que eu tô procrastinando, que eu tô preguiçosa. Eu digo, não, tu não tá. Tu só tá cansada, descansa. Sabe, chega uma hora que a gente precisa se render, inclusive no corpo. Descanso, o teu corpo não tá aguentando, é muita dissolução. Pensa que tu deve estar umas 1000 vidas, 10.000 vidas sendo um ego, sendo um ser humano individual, e agora tu tá dissolvendo isso. Gente, não é uma coisa assim, tipo, eu tô indo ali na esquina comprar um pão. Entende? Esse é o maior milagre que pode existir. Jesus fala disso num curso em milagres, né? Porque não é tô indo ali na esquina comprar um pão. Eu tô desfazendo tudo aquilo que eu acreditava que eu era. Tudo aquilo que eu fui até então. A única coisa que eu sabia que existia até então era o meu pensar, o meu sentir sobre mim e sobre o mundo. E eu tô desfazendo tudo isso. Como é que eu quero que seja assim só as 1000 maravilhas e as fadinhas derramando glitter em mim? Não é assim, né? É um processo de desfazer. Só que se você entende esse processo de desfazer como você estando perdendo alguma coisa, você sofre. Se você passa por esse processo de desfazer como não a perda, apenas ganho, você entende isso? Que a única coisa que eu estou perdendo é uma ilusão,
para manifestar a graça divina manifestada na forma, o que eu vou manifestar é a graça divina na forma, você acaba se rendendo ao processo e ele não se torna doloroso. Que nem eu disse, né? Uma menina veio me dizer, a Fernanda, nem sei se posso falar, mas ela veio me dizer: nossa, eu fico muito cansada, eu tô oscilando muito e dias de falta de disposição, dias com muita disposição. E isso eu não tô dando conta, porque eu me sinto culpada quando eu tô sem disposição. Caramba, quando tu tá sem disposição, descansa. Entende? Parece um conselho muito óbvio, mas quem tá no caminho espiritual sente culpa se descansa. A gente não consegue descansar. A nossa mente trabalha dia e noite. A gente não consegue descansar. A gente acha que tem que estar sempre limpando, sempre perdoando, sempre curando, e a gente fica naquela neurose. Então, assim, ó, sentir um cansaço no meio da tarde, você está em casa, descansa sem culpa. Entende? Relaxa, descansa, recebe. E ainda diz assim, ó, pai, vem aqui, eu vou descansar agora e eu quero que tu venha comigo. E se tu puder me levar para um lugar bem lindo e fazer com que fique em mim essas memórias de beleza, de graça, eu fecho os olhos e eu vejo umas rosas num jardim, sabe? Se puder ter essas imagens, essa experiência do cheiro das flores que eu vou sentir, a grama que eu vou pisar, ou a praia que eu vou ir, eu quero ir para um lugar em que eu esteja contigo, em paz e amor. E vai dormir. E eu gostaria de lembrar, de ficar, não precisa ser a memória, mas eu quero que fique no meu sentir essa experiência de estar contigo essa horinha, essas 2 horinhas, entendeu? Porque se alguém tivesse me dado essa orientação durante o meu processo, minha filha, eu não teria sofrido tanto. Entende? Se eu tivesse cansada é só descansar. Por que ninguém me falou isso? E nem tinha como, porque eu tava sempre cheia de gente em casa. Eu tinha 2 filhas pequenas, então eu sentia muita culpa se eu descansava. Eu só comecei a dormir e era assim, ó, o máximo que eu dormia era 2 horas. E eu acordava, acontecia o que aconteceu, eu acordava. Aí de tarde eu tinha babá. Eu tinha a Jaque, cuidando das meninas. E às vezes a Jaque tava brincando com as meninas, dizendo: Vitória, Vitória! Cara, eu acordava num susto, achando que a Vitória tinha se engasgado e tava morrendo. Sabe? Era muita neurose, vocês não têm noção. Eu não conseguia descansar. Nem se eu deitava, eu não conseguia. Né? Era uma coisa assim, eu tava com cortisol a 1000, 24 horas por dia, assim, ó. Por isso que eu disse que eu me desintegrei, como se o meu corpo tivesse ficado cheio de buracos. E agora que eu tô sentindo meus poros fechando, meus buracos fechando, meus buracos do corpo físico. Então imagina onde é que estavam meus 7 corpos durante o processo. Eu nem tenho noção, devia estar um aqui, um na China, um na Áustria, um na Austrália, né? E aí, como é que a minha vida manifestada ia estar bonitinha? Meu casamento ia estar bonitinho, minha relação comigo ia estar bonitinha, minha relação com as minhas filhas ia estar bonitinha, minha relação com a minha sogra ia estar bonitinha, a minha relação com o dinheiro e a prosperidade ia estar bonitinha. Se eu nem tava aí, eu tava toda como se eu tivesse explodido. Cada corpo num lugar do mundo. Como que a minha vida ia estar bonitinha? Não tem como, né, gente? Não tem como. Né? Então, quando a gente entende que isso faz parte do processo e que não é necessário sofrimento, a dissolução faz parte e dói por si só. Porque, né, eu acreditava que eu era Ana Long e que tudo que a Ana Long acreditava era legal. E agora eu descobri que tudo que a Ana Long era ilusório e tudo que ela acreditava ser legal é ilusório. E que tudo que ela vê é ilusório. Então, daqui a pouco, né, dá uma crise existencial na criatura. Um sofrer, não tem como não.
Só que aí, quando a gente entende que isso faz parte do processo, que é uma dissolução do velho eu, do ser separado para a manifestação da unicidade, que a gente vai começar a se sentir pertencente ao todo, parte do todo, sendo todo, e nunca mais a gente se sente sozinho, as oscilações vão diminuindo, a gente não vai mais oscilando tanto, o cansaço vai diminuindo, porque a gente já consegue respeitar o nosso corpo e o nosso ser e consegue descansar, baixando o cortisol e confiando na presença divina. A gente começa a confiar e ter fé em quem orienta o processo, em quem é nosso Pai, em quem nos fez a sua imagem e semelhança. A gente vai começando a ter firme confiança, tendo fé, até que os mistérios vão nos sendo revelados, e aí a gente tem o conhecimento, que é que nem o professor Hélio Couto diz, depois que você tem o conhecimento, você não precisa mais ter fé, porque você é. É que nem essa coisa de não julgar. Então, tu tá julgando, tu tá julgando, tu tá julgando. Cara, não tem como você não julgar enquanto você ainda tá no ego. É natural. Seria antinatural tu conseguir não julgar no ego. Não tem como. É a mesma coisa que Jesus fala nas cartas de Cristo, até a Cami me pediu se eu li, sim, eu estudei, que lá tem um Jesus mais humano, que ensina a viver com a consciência crística na forma, né? E lá ele diz assim, que a gente tem que viver a experiência humana. Tem que viver a experiência humana, a gente está aqui para viver essa experiência humana. E manifestar a divindade do mesmo jeito. Mas vivendo a experiência humana. Eu fiz meio forte para mim esse café. Entende? Então, começa, ao invés de ficar te julgando, que tu é o primeiro que te julga, para de te julgar e começa a te abençoar. Sabe que quando eu pedi alegria emprestada para Jesus, até falei para vocês aqui, teve uma moça que participa aqui com a gente, que ela disse assim, eu peço alegria, mas ela não vem. E eu lembrei de mim, eu acesso as minhas memórias quando vocês falam, gente. Vocês não têm noção como eu gosto de ouvir esses depoimentos. Porque eu passei pelo processo e eu consigo orientar como sair sem dor ou com menos dor, né? E sair, e não ficar lá a vida inteira. Então eu lembro que eu pedi alegria emprestada para Jesus e também ela não se manifestava. Eu continuava triste, eu continuava chateada, eu continuava me sentindo rejeitada, sobrecarregada, cansada, fraca, frágil, incapaz, pequena, pobre pecadora. Eu chorava muito, eu sentia muita dor no meu coração, eu queria que aquilo acabasse. E até que eu comecei a pedir essa alegria emprestada por Jesus e não vinha. Eu digo, mas então assim, o que eu quero? Eu parei um dia e me perguntei, Ana, o que tu queria para ser feliz agora? O que precisaria acontecer na tua vida agora para tu ser feliz? Ganhar na Mega Sena? Tá com todas as dívidas pagas? O teu marido te tratar assim? A tua sogra te tratar assim? As tuas filhas ficarem assim? O que tu precisaria agora, nesse momento, para te ser feliz? Faz essa pergunta para ti mesma e anota a resposta. Porque aí eu percebi que o que eu precisaria realmente para ser feliz, o que me deixaria, todas essas coisas me deixariam legal, mas não me deixariam feliz. O que me deixaria feliz era ganhar um abraço, sabe? Um abraço, um colo de que, eu entendo a tua dor, tá tudo bem, tá acabando. Sabe? Era isso que eu queria. Um abraço me deixaria feliz. O que me deixaria realmente feliz mesmo, era um abraço e nossa, você tá indo muito bem, só continua. Sabe, um elogio, assim, no sentido de que parece que tá tudo uma confusão, parece que tá tudo uma desgraça, mas parabéns, você tem conseguido seguir em frente e tá tudo bem. Sabe, parabéns por tu não desistir.
Era isso que ia me deixar realmente feliz. Por isso que eu dizia, eu sentia o abraço do meu mentor, do Cristo. Eu sentia como se fossem duas asas douradas me abraçando mesmo. Eu sentia, gente, eu juro que eu sentia. Mas eu dizia pra ele, eu sei que tu tá aqui, eu sei que tu tá aqui, eu tô sentindo a tua presença, mas eu queria tanto alguém encarnado que me abraçasse e me dissesse isso. E aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu mesma me abracei. Me veio assim de que o que eu tô esperando de fora é eu mesma que tenho que fazer comigo. Eu mesma tenho que me dar esse acolhimento, esse colo. Chegou a hora de eu mesma me abraçar e me agradecer por não ter desistido. Por ter passado pelo processo, por ter continuado, mesmo parecendo louca para todo mundo, inclusive para mim mesma. Mesmo sofrendo tanta dor, porque só a gente sabe os ataques que a gente experimenta, espirituais, físicos e energéticos. Só a gente sabe. Quanto mais consciente a gente tá, mais a gente percebe. E vê que mesmo assim, independentemente de tudo, a gente continuou, mesmo porque na minha época não tinha alguém que tinha despertado que eu pudesse conversar, que eu pudesse trocar uma ideia, fazer perguntas e receber respostas, né? E ver a vida da pessoa, e como um exemplo, tinha o Hélio Couto, mas tipo assim, tão distante, né? Então, não tinha ninguém assim que a gente pudesse estar próximo, experimentando. Como é que é? Então, a vida do iluminado, tu nunca mais vai ter problema? A tua filha nunca mais vão brigar? Tu nunca mais vai ter um problema financeiro? Tu nunca mais vai ter um problema de relacionamento? Como é que é o teu dia a dia? Tu vai comer só coisas saudáveis? Tu vai malhar? Como é que é a vida? Tu vai ficar em meditação o dia inteiro? Tu vai passar a noite em meditação? Vai cair dinheiro do céu? Como é que funciona? Sabe? E não tinha ninguém para me ser a vida exemplar de uma vida que eu quisesse, que eu desejasse, né? Porque o Hélio Couto é só tiro, porrada e bomba, né? Porque não entenderam nada, porque não sabem nada. Quem é que tem coragem de fazer uma pergunta pro professor Hélio Couto? Né? Pra ele vir e todo mundo fica pedindo o 6º degrau na ressonância porque tem medo de pedir o 1º e o 2º. Ah, para! Fica pedindo as mentes dos iluminados, ainda nem resolveu a tua mente. Sabe o que se tu vai fazer um pedido na ressonância, tu faz? Pede a tua própria consciência iluminada. Olha só. Tu não precisa pedir de outra pessoa. Pede a tua própria, porque dá para presente, passado e futuro, tu já existe no seu estado natural crístico, então pede a tua própria consciência crística. Tililim. Que ficha é essa que demora para cair? E foi o momento que eu abri mão de todos os meus pedidos na ressonância e eu digo, cara, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, cara, eu só quero me lembrar de quem eu sou. E aí eu dizia assim para Jesus, eu conversava com ele, eu dizia, ai Jesus, eu quero me lembrar do meu tempo contigo, porque eu tive aqueles acessos de memória, né? E aí ele dizia assim, dentro do meu coração, dentro de mim, o meu tempo contigo é agora. É agora que ele pode se expressar livremente através de mim. É agora que ele consegue compartilhar o seu sentir comigo, o seu toque comigo, a sua consciência comigo, entende? É nesse momento que eu acordei, que eu tô aqui me servindo de fantochinho de Deus. Porque é bem isso que eu me tornei, um fantochinho de Deus. E eu vou dizer que é a melhor coisa do mundo, porque quando ele dizia um curso de amor, depois eu vou ler para vocês essa semana, eu vou achar para vocês, que ele diz que a partir de agora a gente não precisa mais fazer escolhas. Aí eu digo, caramba, o que será que é isso? O que será que é não precisar mais fazer escolhas? O que será que é isso? Será que tudo vai me ser dado? Será que eles vão decidir por mim? O que será que é não precisar mais fazer escolhas? E aí eu fui experimentando. E aí eu fui descobrindo o que era não mais precisar fazer escolhas. Mas eu fui tudo experimentando para saber o que era, porque eu estava vivendo e eu não sabia o que eu estava vivendo. Então eu ficava observando
E aí eu digo, pá, pois é, não preciso mais fazer escolhas, por quê? Porque pelas duas formas, tanto faz que tudo que eu escolha vai dar certo, tipo esse ou esse ou esse relacionamento, tudo vai dar certo, esse ou esse ou esse ou esse trabalho, tudo vai dar certo, entendeu? Tem tanto esse sentido de não precisar fazer escolhas, porque qualquer uma que tu fizer vai dar certo, como tem também a divindade escolhendo para você. E você só tá no barquinho, sendo levado. Entende? Tem as duas coisas. Realmente não precisa fazer escolhas, porque tudo é te suprido, é te guiado, é te dado informação, é te mostrado. E quando tu tá meio lento para tomar decisão, eles resolvem para você. É legal, é muito massa, gente. Porque eu nunca mais me senti sozinha. Entende? Nunca mais. Eu sinto que tem uma equipe gigante trabalhando comigo, por mim e através de mim e comigo. E fazendo parte disso. Tu nunca mais se sente sozinho. Uma porque tu sabe que tu é tudo e todos, mas outros porque literalmente a espiritualidade, a divindade fica te ancorando, te amparando. É como se você fosse um bebezinho e tá todo mundo ali ao teu redor, né, te segurando e te orientando para te dar os teus primeiros passos e não cair no chão. Tu tá ancorado ali, sustentado. É muito legal essa sensação. Eu não sei o que vem pro ano que vem, o que vem mais pela frente na minha vida, né? Eu sei que vem mudança pro ano que vem. Mas até lá, eu me sinto muito feliz. Mesmo, e eu tenho problemas, gente. Os meus problemas não mudaram tanto daquela época para essa. É claro que hoje eu só digo quero isso e eu recebo, né? E eu não fico pedindo coisas para divindade, que nem eu digo, se eu manifesto um dente torto, eu vou usar o aparelho. Eu poderia consertar de outra forma, com certeza. Mas eu escolhi manifestar isso, agora eu vou viver o processo de reverter isso na forma, né? Entende o que eu quero dizer? É uma consciência diferente, que eu não sei explicar também. Mas também é aquela coisa, tipo, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou me atirar do alto de um prédio, que nem Jesus não se atirou do penhasco. E ele disse ainda, se eu tivesse me atirado do penhasco, eu teria morrido, eu não teria cumprido a minha missão. Porque eu fui testar Deus. Tipo, numa coisa sem sentido, sem significado, sem porquê. E olha quantas vezes ele manifestou Deus através das curas, das ressurreições e tudo mais. E eu acho bem legal nos cursos de apometria ou de reiki ou coisa assim, né? Que todos eles foram buscar como Jesus operava os milagres. Eles têm várias ideias de como isso era feito, né? Menos a ideia de que Jesus trabalhava a partir do uno, de que ele era tudo e todos o tempo todo. Então ele tinha, e isso aqui tudo é uma ilusão, e ele tinha poder sobre a ilusão de corrigir a ilusão. Menos isso. Eles pensam tudo. Ah, tinha uma egrégora trabalhando com Jesus, tinha espíritos trabalhando com Jesus, tinha não sei o que trabalhando com Jesus, tinha não sei o que lá. Ele usava de magnetismo, ele usava de não sei o que. Menos que ele tinha reintegrado a consciência divina universal, a verdade, e isso aqui era uma ilusão e ele corrigia a ilusão. Menos isso. O resto tudo aceita, entende? Mas tudo bem, cada um vai no grau de consciência que tá naquele momento, né? Eu vou ler os comentários aqui, vamos lá. Eu sinto meu corpo muito leve, estou oscilando menos. A oscilação vai diminuindo, tá? Ontem eu fiz isso, coisa que nunca faço, mas era esse abraço que queria. Gente, se tu puder te dar esse abraço todos os dias, te dá. Porque é isso que tu quer no final. Aprovação. E ela tem que vir de ti, sabe? Eu me amo, Ana. Obrigada pelo trabalho que você faz. Muito obrigada por estar aqui, por se servir ao mundo, por estar aqui com a única intenção de ajudar. Muito obrigada. Você é incrível, você é maravilhosa, você é tri querida. Eu te amo, sabe? Aquilo que tu queria que as pessoas te dissessem, te aprovassem, te aprove, te diga, porque quando tu fizer isso contigo, as outras pessoas vão vir fazer isso também.
E aí eu recebi o abraço que eu conto para vocês da esposa do pastor, lá na igreja evangélica. E aí eu comecei a ser tratada de forma diferente pelos meus familiares. Eu comecei a ser vista de uma forma diferente, entende? Começou a mudar as coisas, né? Antes meu marido que dizia que se ele tivesse que ficar com as meninas no domingo, ele ia trabalhar, que ele preferia trabalhar do que ficar com as meninas no domingo, enquanto eu postava uns vídeos ou resolvia as questões lá da Hotmart, que sempre dava um monte de problema, ou corrigia algum erro que eu tinha postado, ou que eles mandavam um e-mail dizendo que precisava corrigir alguma coisa. Então, enquanto eu fazia essa correção, e aí ele tinha que ficar tipo uma horinha com as... Meu Deus, eu vou trabalhar então, né? E aí isso começou a mudar. E aí eu disse, olha, eu vou fazer live na quarta-feira à noite, eu comecei a fazer ainda lá na Bahia, e tu vai ficar assim 2 horas com a tua filha, com as tuas filhas, porque tu tem que dar conta de ficar 2 horas com as tuas filhas. E eu não quero ouvir um pio e uma briga enquanto eu estiver lá embaixo, que eu vou estar ao vivo, e eu não quero ouvir confusão. Porque não dá, velho, era impossível. Ele não conseguia ficar 1 hora com as meninas, ele não dava conta. Só que elas não eram mais bebês, elas já tinham, né? Mas eu também. Logo que elas nasceram, até os 2 anos de idade, eu acreditava que eu não tinha capacidade, que eu não conseguia cuidar delas sozinha, que precisava ter sempre alguém junto. E realmente eu não conseguia, eu não dava conta, eu não conseguia mesmo. Elas queriam fazer cocô ao mesmo tempo, elas queriam tomar mamadeira ao mesmo tempo, elas queriam brincar de tal coisa ao mesmo tempo, elas queriam tudo ao mesmo tempo. E então era choradeira e briga o tempo todo. Até que um dia eu disse, não, eu dou conta de cuidar da minha filha sozinha. E aí a babá, eu não tinha mais a babá, ou coisa assim, de manhã eu tinha a Neuri que trabalhava comigo, e de tarde eu ficava só eu e ela sozinhas. A minha sogra voltou pro sul, e eu ficava só eu e ela sozinhas. E eu comecei a dar conta das minhas filhas sozinha, olha que incrível. Até que um dia a Antonella enfiou uma pérola no nariz, né? E aí eu com as 2. E ela enfiou a pérola no nariz. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que levá-la pro hospital. E aí eu peguei a Antonella no colo, a Vitória no braço, e eu fui, Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. E fui indo, e fui caminhando, saí de casa, fechei a porta e fui indo em direção à esquina. Quando eu cheguei na esquina, quando chegou no meio do caminho, era uma casa até a esquina. Aí a Antonella disse, mamãe, a pérola caiu. Só que eu não acreditei, eu queria que fosse no hospital para ver se realmente tinha caído, porque eu fiquei com medo. E aí eu cheguei na esquina, tinha minha vizinha ali, era sábado de tarde, ela não tinha o mercado aberto, mas ela estava limpando ali alguma coisa no mercado. E eu digo, ó, fica com a Vitória que eu vou levar a Antonella pro hospital. E aí eu levei, e a pé, né, porque meu marido tinha saído com a caminhonete para trabalhar e eu tava sozinha e a pé. Só que o hospital é 1 quadra de casa. E aí eu fui até o hospital com ela, eles pegaram e sugaram lá com oxigênio e tal. E eu disse, não tem nada. E aí eu disse, então é verdade, caiu realmente a pérola no chão, porque eu olhei assim, eu não vi ela. Só que imagina uma pérola, cai e pica, né, e some no meio da rua. Então, aconteceu tantas coisas, gente, que vocês não têm noção. Mas eu sei que vocês têm noção, porque eu sei que é a mesma coisa que vocês estão passando. Só muda os detalhes. É o que eu sempre digo, só mudam os detalhes. Entende? E é natural que seja assim. Vocês conseguem entender o porquê que é natural. Não é que Deus te odeia e não tá te ajudando. Não é isso. É que tem que dissolver. E dissolvendo a consciência, dissolve a vida manifestada. Faz parte, amores. Tá? E tá tudo bem, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai entrar em depressão, ninguém vai fazer nada, contanto que entenda que é só um processo e isso vai passar. E tu tá indo de volta para casa e tu tá quase chegando lá e Deus tá te esperando com churrasco, que nem o filho pródigo, com a festa, entendeu, amores? Então, saiba que tu tá indo para casa do teu pai e ele vai te receber com festa. E sim, tu vai ter que comer a lavagem dos porcos no caminho.
faz parte. É um mito que a gente tá experimentando. A gente resolveu voltar para casa. Então, a gente vai experimentar isso, tá? Rose, é isso também, me deixava muito feliz, mas Deus, eu fiz isso essa manhã. Meditei abraçando, porque antes queria que alguém me perguntasse como você está, e eu responder, estou péssima. Claro, a gente queria o colinho, se sentia vítima, eu só queria que alguém me abraçasse. Gente, é engraçado, porque ninguém percebe, nem fala com a gente, pra gente poder dizer, tô péssima. Né? Ninguém nem vê a gente. Que desgraça é essa, né? Nem pra dizer, ai, tô péssima, me abraça. Ninguém nem vê a gente no processo. Eu acho que a gente fica meio invisível mesmo, né? Só dizem que a gente tá louca, só xingam a gente, né? E veio na minha mente, chame por Cristo em presença, porque não tem ninguém mais para te acalmar, senão o seu Cristo interior. E foi choro, viu? Chorei, isso aí. Eu só pedi 2 ondas, porque entendi o processo, tudo está dentro de mim. Sim, Fábio, mas também não tem problema. Pode pedir onda, eu peço até hoje, de vez em quando eu vou lá mandar um e-mail para ele, receber um pito, entendeu? E tá tudo bem. Eu sei fazer implante da ressonância, e eu faço em vocês, e eu faço nas minhas amigas, eu faço nos meus familiares o tempo todo, né? Sem interferir no livre-arbítrio. Mas eu faço isso, eu faço em mim, eu digo assim, ó, vai resolver essa situação dessa forma. Aí me abre as possibilidades. Olha, é tão legal. Aí me abre, assim, as possibilidades de futuro. 3 possibilidades de futuro. Aí eu digo, tá, então se eu fazer isso dessa forma, pode acontecer isso, isso ou isso. Ok, eu assumo o risco. Ou não, eu não assumo o risco. Isso já acontecia quando eu era corretora, quando eu nem tinha esse conhecimento. Que quando eu vendi imóvel na planta, que eu pegava toda a documentação da construtora, todo o patrimônio de afetação, porque quando é imóvel em construção que você vende, tem que ter incorporação com patrimônio de afetação, ou seja, um patrimônio da construtora que fique em garantia para que aquela obra saia, né? E mesmo assim, eu sabia que eu estava correndo um risco, porque era uma obra para começar daqui a 15 meses. Né? E aí aí meu cliente às vezes tinha 40 mil naquela época, há 15 anos atrás, para dar de entrada, que já é muito dinheiro hoje. Na época, então, era fortuna. Aí eu disse, não, tu não dá 15, tu dá só 10. Né? E eu mesmo não deixava o cliente dar todo o dinheiro, porque eu queria garantir ele, né? E eu fazia esse cálculo do risco por ele, né? Então, é isso. E eu já era assim antes, então imagina agora, né? Dá um alívio isso, sair do controle, só te render ao amor. Amém. Isso aí, Cláudia. É bem isso, né? Coisa gostosa, né, Fernanda? Célia. Ana, posso despertar reverbera para os nossos filhos? Porque meu filho está dando uma reviravolta na vida dele. Célia, hoje eu tava falando com a Fernanda, a outra Fernanda, ou que estou exagerando ele diferente, enxergando ele diferente também, as 2 coisas, tá? Mas sim, as pessoas ao nosso redor mudam porque tu mudou. Então, naturalmente, eles vão começar a falar com você de forma diferente, né? Quanto mais tu te amar, quanto mais tu te perdoar, quanto mais gostoso for o processo para você, porque ele não precisa ser doloroso, entende que tu tá abrindo mão de nada, tu tá abrindo mão de uma ilusão de quem tu era e de como era o mundo. Se tu percebe isso, o processo não é doloroso, entende? E aí as pessoas ao teu redor vão se modificando. Agora, se os filhos começam a ficar nervosos com agitação noturna e coisa e tal, tem que fazer uma reprogramaçãozinha mental neles, tá? Pede um protetor espiritual para ele e pede o anjo da guarda. Toda noite, antes de ele dormir, faz uma oração com ele. Pode ser o Santo Anjo, Nossa Senhora, para quem é devoto de Nossa Senhora, Pai Nosso, ou EFT, se ele já é mais velho, né?
Você diz, filho, tem alguma coisa no seu dia que aconteceu que você gostaria que não tivesse acontecido? Aí ele vai relatar. Aí se ele não quiser falar, diz, filho, tu não precisa me falar. Eu só vou te ensinar uma técnica que eu aprendi, que a mamãe tá fazendo. E eu achei muito boa pra mim. Se você quiser fazer, eu vou te ensinar. Que vai limpar isso dentro de você, esse sentimento de mágoa e de dor. E aí você ensina ele a fazer o EFT. Entende? Se ele já é adolescente ou coisa assim, né? E aí é bem legal, porque ele vai para a idade, para adolescência ou para a idade adulta sem traumas, porque ele vai limpar tudo. É muito bom. Então, se ele é maiorzinho, ensina a fazer o EFT. Como foi seu dia que você não gostou que tivesse acontecido e já limpa. Se conecta com a emoção e vai limpando. E se ele é mais criança, mais novinho, e também mesmo adulto, gente, eu ensinava as mães que tinham pequenos e mais velhos. Eu digo, imagina, ai, mas e se meu filho acordar e levar um susto que eu tô lá falando no ouvido dele? Porque a gente tem que falar em tom normal de voz, né? Filho, a mãe te ama, você é saudável, você é feliz, você é amoroso, e é tratado com muito amor e respeito, e todos te tratam com amor e respeito, e você trata todos com amor e respeito. Minhas filhas se socavam desde de meses de idade, se arrancavam um pedacinho com mordida. E aí elas, eu comecei a fazer essa reprogramação nelas. Você é amorosa, trata todos com amor, todos te tratam com amor e respeito. Cara, mudou assim, ó, em 2 meses mudou da água pro vinho. Então funciona. E começa sempre dizendo o quanto você o ama e termina dizendo o quanto você o ama. Sempre no positivo, colocando as características daquilo que você deseja, né? Você é amoroso, você é saudável, você é alegre, você é respeitado, você respeita, né? E aí faz essa reprogramação. E pede pro anjo da guarda dele ir aonde quer que ele esteja durante o estado de sono, e o protetor espiritual que você como mãe vai pedir para o seu filho. Cristo, eu peço um protetor espiritual para o meu filho tal. Existem espíritos que trabalham só com proteção espiritual, mas a gente precisa pedir esses espíritos protetores, porque eles não vêm sem que a gente peça. Eles têm que ser autorizados a ficar ali do nosso lado, senão a gente vai achar que é um obsessor. E é um protetor espiritual, entende? Então pede, e quando teu filho dorme, se tu vê o sono dele agitado, anjo da guarda da minha filha tal, eu peço que você vá onde quer que ela esteja agora. Protetor da minha filha tal, eu peço que você vá onde quer que ela esteja agora. E tu vai ver imediatamente a criança se acalmar, se restabelecer e dormir aquela, daquele jeito assim, jogadona. É instantâneo. Porque ela é retirada se ela tá em algum lugar meio ruim, ou ela é protegida, tá bom? É isso, gente. Então, tem um cliente aqui que tá me mandando mensagem, seu Ávia. Eu vou responder aqui as mensagens dele, vamos finalizar essa live, tá? Ana, posso despertar reverbera pros filhos? Tá, isso aí foi o que eu respondi agora. Aqui em casa também tá tendo mudanças, tô sendo mais ajudada e só recebo isso aí. Recebi até um robô de limpeza para me ajudar. Olha que chique, Cláudia. Estou sim me sentindo com muita paz. Isso aí, Célia, adulto, 24 anos. E ele vai ficar trifeliz, Célia, se ele te ver do lado da cama dele dizendo que tu ama e reprogramando a mente dele. Se ele acordar, tu diz, filhinho, a mamãe só tá falando pra você lembrar durante o teu sono quanto eu te amo. Ele pode até dizer, ai, sai daqui, que coisa, pra que isso, não preciso. Mas no fundo do coração do teu bebê de 24 anos, ele vai estar dizendo, a minha mãe me ama, mesmo eu sendo adulto. Entende? É que nem você hoje, com a idade que você tem, você não gostaria de ver a tua mãe assim, velando o teu sono e dizendo, filha, eu te amo? Estando ali, se preocupando contigo, cara, não tem quem não queira uma coisa dessas, entende? Então façam. Vou fazer FT para ele.
Tu pode ensinar ele a fazer e fazer por ele também. Mas como ele já tem 24 anos, por ele... mas tu, como mãe, pode fazer. Mas faz a reprogramação. Ele vai adorar saber que a mãe dele tá lá, ó, na noite, na madrugada, dizendo que ama. Eles adoram. Eles podem até fazer... Ai, pra quê? Tipo, eu sou homem, sou adulto, né? Mas no fundinho, assim, do coração vai dar um quentinho, tá? Esta madrugada acordei praticando perdão e não dormi mais. Senti que fazer a névoa rosa acordada. Bom, lembrei das suas orientações. Optar pelo novo. Isso aí. Mas não se preocupa que tu não vai ficar cansada não, porque isso faz tu te sentir super bem, tá? Gente, já é 1h30, era para ser uma live rapidinha pra gente falar do caminho de Maria e no fim a gente veio trazer orientações práticas. Mas o que eu tô te ensinando é o caminho de Maria, que é o relacionamento. Né? É você expressar a consciência crística na forma, em tudo que você é, em tudo que você faz o tempo todo. Entende que você se torna consciência crística o tempo todo. Acaba sendo teu estado natural, não é algo que tu precisa fazer força para ser. Se torna o teu estado natural, o Cristo, né? Isso é muito maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. Tu vê que tu consegue interferir na vida de todo mundo ao teu redor de forma benevolente, inclusive na tua. Sabe o que eu comecei a ensinar agora para minhas filhas que já tá na idade? Eu comecei a dizer assim, ó, filha, o mundo tem que ser um lugar melhor porque você existe e não pior. Ou seja, tá na hora de você começar a devolver para o mundo que você recebeu. Então, se caiu umas batatinhas no chão e você sujou o chão, vai deixar para mamãe limpar ou para alguém limpar? Ou você vai pegar a vassoura e vai lá limpar? Tipo, o mundo vai ser um lugar melhor porque você existe. Entende? E aí elas começaram a fazer assim, vira e mexe, tá as duas com a vassoura e a pazinha juntando. Uma coisa que cai no chão, uma coisinha, pegando um pano, elas pegam qualquer um que elas acham na frente, tá? A toalha de rosto, a toalha de louça para secar o chão, às vezes, sabe? Acontece, não dá pra gente ficar brava, mas dá pra orientar. E aí elas fazem isso porque, eu derrubei a água no chão. Aí elas vão lá e elas mesmo secam. Porque elas estão aprendendo que o mundo tem que ser um lugar melhor porque elas existem e não pior. Entende? Então eu comecei a ensinar isso para elas. Eu disse, vocês já estão quase com 6 anos e tá na hora de vocês começarem a ter um pouquinho mais de autonomia e entender que o mundo tem que ser um lugar melhor porque você existe e não pior. Entende? Sempre e a gente vai ensinando conforme eles vão crescendo, conforme a gente vai sentindo de orientar, a gente vai dando essas orientações. Porque eu recebi que quando elas tiverem 10 anos, elas já estarão iluminadas. E se elas estarem iluminadas com 10 anos, faltam só 4. Então elas já têm que começar a devolver o amor de Deus, entende? Que elas recebem. Eu digo, olha, você vê que a mamãe cuida, a mamãe limpa a sua poupança, a mamãe te cobre, a mamãe te dá banho, a mamãe... Agora elas já tomam banho sozinhas, ontem elas tomaram banho sozinhas, eu só sequei elas. Às vezes elas não deixam nem secar. Mas tu entende que é um processo e que elas vão sentindo essa autonomia, mas não como assim, minha mãe não quer mais cuidar de mim, aquela coisa, né, sofredora, vitimista. Não, poxa, olha que legal, eu consigo fazer sozinho, eu tenho autonomia para fazer. É que nem limpar a poupança delas, eu não devia falar essas coisas. Mas elas dizem assim, mãe, eu sei limpar minha poupança, eu faço isso desde os 3 anos sozinhas na escola. Mas eu prefiro que você venha, porque você é mais rápida. Aí eu não perco a minha brincadeira, eu não perco o meu desenho. Eu digo, tá bom, né? Mas aí eu ensino para elas que elas têm que tornar o mundo mais alegre porque elas existem, mais felizes porque elas existem. E aí elas começam a entender, entende? É tudo implante que a gente está botando na mente deles, sim. Mas é o implante de acordo com a verdade, de acordo com o que funciona o universo.
Antes que a gente bote implante, que depois eles vão ter que desimplantar porque tá tudo errado, que a gente bote já como é que funciona. Entende? Ricardo, quando a gente melhora, melhora o mundo. É isso aí. E é natural a gente devolver para o mundo que a gente recebe, né? E eu faço as minhas filhas entenderem isso desde pequenininhas, né? Que nem às vezes meu afilhado usa meu carro. Tudo bem, pode usar. Mas tu entende que não é que eu não possa pagar uma lavagem ou combustível, coisa assim. Mas tu precisa devolver o que tu recebe. Tu precisa devolver o que tu recebe. Tu tem que equilibrar a balança, porque senão o universo equilibra para você. Entende? Por isso que a gente precisa reconhecer o que a gente recebeu de Deus. Né? Muitas pessoas olham só os traumas que viveram na infância, a vida traumática, mas não entendem que receberam a vida do pai e da mãe. E não tem nada que possa pagar a vida. Não importa o que você faça para o seu pai e para sua mãe, você nunca vai poder pagar a vida. Você vai estar sempre devedor. Então, dê muito, seja muito, entende? Agradeça muito, experimente muito. E para de julgar e de sofrer, se sentindo a vítima, aceita que você só teve experiências boas ou ruins porque você tem a vida. Você está encarnado, você recebeu uma vida. Eles podiam ter te abortado, podiam ter optado por não ter filhos, podia acontecer tanta coisa. Entende? E eles escolheram te ter. E te tiveram, e te criaram. E tu tá aqui. É que nem o Hélio Couto diz, quantas fraldas troca? Se você é um bebezinho e tá lá com a fralda mijada, cagada, quanto você paga para eu te trocar? Com a bunda assada. Entende? Quanto você paga? Quanto você pagaria se você fosse um bebezinho para ser trocado? Para ser cuidado, para ser amamentado quando você tá com fome? Entende o que eu quero dizer? Quanto você pagaria? Existe algum dinheiro que pode pagar isso? E aí ele vai trazendo essa consciência pra gente entender o quanto a gente recebeu e a gente não percebe. É que nem minha mãe diz, Ana, você realmente não me deu trabalho. Foi uma filha que não me deu trabalho. Mas tu me deu trabalho, porque toda criança dá trabalho. Alguém tinha que te dar comida, alguém tinha que te trocar, alguém tinha que te dar banho. Mesmo que tu nasceu e já foi pro quarto do lado, porque não chorava, porque isso, porque aquilo, tu dá trabalho. Não tem como uma criança não dar trabalho. Entende? Ela não se troca sozinha, ela não come sozinha, ela não faz nada sozinha, não se sustenta sozinha. Né? Então toda criança dá trabalho. E tem que reconhecer e devolver isso em graça. Obrigada, pai e mãe, por isso. Entende? Porque isso é absoluto, isso é a solução, é aquilo do Hitler e do Cristo que eu falei hoje de manhã. A gente escolhe o tempo todo entre o Hitler e o Cristo, o tempo todo entre o Hitler e o Cristo. Tu olha só as desgraças da tua vida e não enxerga as bênçãos? Ou tu consegue ser justo e enxergar as bênçãos e ver que as desgraças aconteceram porque em algum momento você escolheu passar por isso e que agora você escolhe não mais? E você reconhece que aquilo que está passando é uma dissolução do velho eu para manifestar o filho pródigo de volta para casa. E receber o churrascão de Deus. Né? Eu tô só esperando esse churrasco. Que coisa mais boa. Vou convidar todo mundo, vocês estão tudo convidados para ir lá dançar com Deus, comer churrasco lá com Deus. A parábola do filho pródigo, ele fez uma festa e chamou todo mundo, né? Não foi assim? E é isso. E é isso. É a isso que nós estamos sendo chamados. Nem todas as parábolas de Jesus a gente entende no seu contexto, no contexto da época, mas a gente vê que elas são atemporais,
Quem é o filho pródigo? Nós. Quem é o pai amoroso que tem tudo, abundância, que trata melhor os seus empregados do que ele estava sendo tratado, que dá melhor comida para os seus empregados do que para o que ele estava comendo, né? E quando volta para casa, o pai o recebe com festa e um churrascão. Mesmo que o filho tenha sido ingrato e tenha se sentido separado e quis se separar do pai e gastou toda a herança com besteira e coisas sem sentido. Quando ele volta para casa, o pai só o abraça, o recebe e diz: festa, meu filho pródigo voltou. Entende? E é isso, então não importa o quanto tu tem pecado, quanto tu tem errado, quanto tu tem feito coisas das quais tu te arrepende, só volta para casa. Entende? Só volta para casa. Depois a gente conversa. Entende? É tipo aquela, quando chegar em casa a gente vai conversar. Só que a conversa é tipo, bah, filho, que bom que tu voltou para casa, entende? Que bom, filho, que tu tá aqui. Ai, pai, desculpa, eu errei, eu fiz... Filho, que bom que tu tá aqui. Que bom que tu tá aqui, sabe? Cláudia, e o pai esperava todos os dias na estrada. Eu lembrei dessa passagem do filho pródigo hoje. E ele espera todo dia, gente. Todo dia ele espera nós. Por isso que eu digo, né? Eu sou uma filha muito amada do meu pai, assim como vocês. E eu resgato os professores que vão resgatar o filho dele. Eu falo para professores: vocês estão aqui, vocês têm missão. Vocês têm missão. Vocês não são só alguém que vai ser resgatado. Vocês têm missão. Vocês são missionários. Vocês são professores de Deus. Porque o meu trabalho é resgatar professores de Deus. Né? Levar o filho de volta para casa, sim. Mas o meu trabalho é resgatar o professor de Deus. Aquele que vai ensinar sobre quem é o pai e quem é o filho. Os professores. O meu trabalho é resgatar os professores. Vocês veem que o nível que eu falo, intelectual, psíquico e emocional, é um nível mais avançado, que vocês tiveram que passar por determinadas experiências para entender o conteúdo que eu falo, para ser sensível a esse conteúdo, para ter capacidade física, psíquica e emocional de entender o que eu falo. Não é para qualquer um, né? Se bem que vão vir todos são bem-vindos. E eu tento simplificar ao máximo para que você possa aplicar, né? Porque eu acredito que conhecimento que não dá para aplicar não serve para nada. E quando eu falei isso na banca do mestrado, antes de eu ser selecionada, eles me disseram assim: mas aqui tu tem que cumprir o método científico. Eu digo: tudo bem, eu não me importo de cumprir o método científico, mas eu não quero fazer um trabalho que fique só nas prateleiras. Eu quero fazer um trabalho que tenha uma mudança no mundo, que sirva para fazer um efeito no mundo, um efeito prático no mundo, e não só guardado numa biblioteca, né? Feliz Dia dos Professores, Ana. Obrigado, Cá. Obrigado pelos corações e pelas flores. Mal posso esperar para fazer o trabalho de Deus na terra. É isso aí, Cláudia. Todo mundo tem. Mas o principal trabalho agora é só voltar para casa. Concentra em voltar para casa. Porque tu estando em casa, ele te guia. Ele vai sentar contigo, vai dizer: ó, filhinha, aqui o teu trabalho é por aqui, é por lá, é por não sei cá. Entendeu? O meu trabalho é só te levar para casa. Depois tu tá no colo dele, tu tá nas mãos dele, tu tá na reunião com ele, tu tá na informação com ele, aí tu te vira com o pai. Entendeu? Se me for aberta a missão de tal pessoa, eu vou comentar com vocês. Mas o meu trabalho não é te dizer qual é a tua missão. O meu trabalho é te deixar no colo de papai. Tu tá no colo de papai, eu terminei meu serviço, sabe? Tipo, eu deposito os filhos dele na mão dele. Esse é meu trabalho. Conscientes. Agora vocês recebem direto dele. Entende? Direto do pai. Entende? É outro nível que a gente tá conversando, não é? Te deixar no colo de papai. É isso, esse é meu trabalho. Te deixar lá, ó, no colo dele, né? Mal posso esperar para fazer o trabalho de Deus na terra. Ai, já tinha lido esse comentário. Gente, amo vocês. Nos vemos amanhã às 6 da manhã. E amanhã vai ser
A primeira transição não foi hoje, isso. Amanhã é a reversão. Só vem, gente, porque é cada dia mais melhor que o outro. É muito legal isso. Gente, vocês não têm noção de como é perfeito o método do Cristo. Ele é perfeito e infalível. Por isso que eu digo, só faz, só vem, só realiza. Porque é perfeito e infalível. Olha quem fez o método. Né? A divindade, o teu ser, o teu pai. Então não tem como falhar. Só segue o baile. Só segue o baile, tá? E o que precisa de orientações do mundo, eu tô recebendo para te passar através da minha experiência, através das minhas crenças. Não é que eu saiba mais, ou que eu saiba algo que tu não saiba. Mas temporariamente eu estou mais acessada livremente na memória do Pai do que tu. Então, aceita essa ajuda, esse auxílio de alguém que está atravessando o rio com um passo na frente do teu. Para que tu possa passar o rio sem cair e se afogar. Entende? Tá bom? É que tenho certeza que vou conseguir receber a consciência crística nessa vida ou na próxima. Sim, quando tu quiser, no momento em que tu quiser, ela já é tua. Tu não precisa receber, tu já é. Tu só precisa lembrar, acessar a memória. Tá? E isso é o trabalho que a gente tá fazendo aqui. Tá? Beijo. Até amanhã, amores da minha vida. Vão colocando as questões e vão me dando os depoimentos, que aí eu venho aqui trazer as respostas, tá? Beijinho. Até amanhã.